Saudações a todos, então, dando continuidade a essa série de reviews dos 3 unboxings anteriores, concluindo agora propriamente o review do Nova Air 2, que é um e-reader de 7.8 polegadas, já está na sua segunda geração, considerando o Nova Air, sendo que o Nova 3, que antecedeu o Nova Air, tinham 4 gerações porque tinha o Nova Pro. Então Nova Pro, Nova 2, Nova 3. Então 4 gerações e aí depois veio o Nova Air. Bom, vou fazer algumas comparações do Nova Air com o Tab Mini, porque eles têm o mesmo tamanho. Eles concorrem em outra faixa de preço e os potenciais do Tab Mini são maiores pela quantidade de RAM e também pela cor. Mas é uma comparação natural por serem os outros 2 leitores de 7.8 polegadas da Boox atualmente. E aí eu vou fazer um bônus em comparação ao Tab Mini, ao Tab Mini e o Nova Air 2 em relação à questão de leitura comparada com o iPad Mini com película Paperlike. Será que ainda para leitura concorre? Então, nós vamos fazer algumas comparações. Bom, aqui então temos o Nova Air 2 e aqui o Tab Mini C. Eles têm o mesmo formato, então 2 bordas simétricas e diria para vocês que a diferença maior entre eles de design seria propriamente quanto à própria, vamos dizer, estrutura metálica deles. Você pode olhar lado a lado aqui. O Tab Mini C, vou tirar ele da película, o Tab Mini C é um pouquinho mais grosso do que o Tab Air. Por conta da bateria. A bateria do Tab Mini C ela é de 5.000 mAh em comparação, salvo engano, 3.400 do Ultima. Uma diferença que é considerável, pode ter alguma imprecisão do dado, mas isso vai fazer um impacto em relação a peso. O Nova Air é uma pena em comparação ao Tab Mini C. Ele é muito confortável na leitura com uma mão só, ou ainda uma leitura mais atenta, que eu diria para vocês, em viagem, etc., porque o formato faz toda a diferença quando a gente pensa em portabilidade. O Tab Mini C, por ser mais potente, mais pesado, acaba tendo talvez uma pequena desvantagem em relação ao Nova Air 2. Então vamos lá, algumas questões assim propriamente de diferenças entre eles. Então aqui o processamento vai ser melhorado, aqui são 4 GB de RAM, são 3 GB de RAM. O armazenamento interno do Tab Mini C, ele é 64 GB, o Nova Air são só 32 GB. Então isso seria um dado a considerar para quem vai utilizar alguma mídia, como vídeos. Então quem vai colocar vídeo, fazer download no YouTube, por exemplo, então o Tab Mini C é mais adequado, já que o Nova Air tem só 32. Para texto, dá e sobra, com certeza. Vejam que aqui eu já coloquei alguma coisa, ele tinha por volta de 20 GB livres após a instalação. Aqui, como você tem 64, acaba tendo uma diferença considerável, né? São 42, já utilizei, é mais que o dobro de disponibilidade no sistema após instalado. Então, assim, nesse aspecto, é interessante mencionar isso. Então, tem a questão das cores, né? Então, se você faz questão das cores, então é um no-brainer. Você não vai discutir, você vai direto para o Tab Mini C. Se basta para você o preto e branco, diria que vale a pena ficar ou escolher o Nova Air 2, porque a diferença de preço é considerável. Vejam que daria mais de 50% de diferença de preço. Não sei se a cor faz realmente essa grande vantagem em relação aos leitores preto e branco. Se você vai focar em anotação e leitura de textos de não ficção, ou mesmo ficção,
diria que vale a pena pensar no Nova Air 2. Já se você está pensando em leitura de revista, mangá ou livros didáticos que utilizam algum recurso colorido, então não há discussão, o Tab Mini C é a grande opção. Eu opto hoje, é o Tab que eu estou utilizando, esse Nova Air 2, estou usando ele junto com o Tab X atualmente. Tenho gostado bastante, é um bom parceiro, vamos colocar assim, já que eu consigo trocar as canetas. E tem um bom custo-benefício. Se for pensar assim na linha de entrada dos leitores com o Wacom, ele é o mais barato na linha da Boox. Porque abaixo dele estaria o Bookspage, ou o antigo Leaf 2, que são de 7 polegadas, não tem película Wacom, o processador é menor, o armazenamento é semelhante. Aí são questões de diferenças quanto a finalidades, né? Você vai optar propriamente pelo Page ou pelo Leaf 2, se você está pensando num leitor mais portátil, que dá para colocar um micro SD, tem um passador de páginas físico. Se você está pensando em substituir um caderno de notas e estudar, por exemplo, para estudos, e aí não há comparação, a possibilidade de película Wacom faz toda a diferença. E aí o Nova Air 2 ou o Tab Mini C são as opções possíveis dentro do segmento atual da Boox. Se for pensar em outros, você vai ter 7.8 polegadas, é um padrão mais ou menos repetido por diversas empresas. Vejam que a Supernote tem o A6 deles, né? Supernote A6. A própria Mi Book tem o Mi Book P78 Pro, que concorre diretamente com o Nova Air 2. Fazendo comparação de memória aqui, né, para quem está em dúvida entre o Mi Book e o Nova Air 2. Em qualidade de construção, o Boox é melhor. Não é que o Mi Book é ruim, ele é sólido, né? É mais plástico, mas a própria pegada, né, atrás, estilizada do Nova Air 2 traz isso, né, de algo mais contemporâneo, sem contar a questão do peso, né? O Nova Air 2 é mais leve do que o Mi Book P78, até porque o P78 é uma bateria maior, duraria mais. Mas qual que seria a grande diferença para quem está pensando em anotações? A caneta do Mi Book P78 é uma caneta proprietária da Mi Book, é uma caneta capacitiva, mas que funciona com bateria e só funciona no Mi Book. Diferentemente do Nova Air 2, que utiliza uma película Wacom e a caneta Wacom. Então, vamos supor, se você tem um Kindle Scribe, você conseguiria utilizar o Kindle Scribe com o Nova Air 2. Ou se você tem um outro Boox com Wacom, você pode trocar, usar uma caneta só. É o que eu tenho feito, por exemplo, em relação ao Tab X e o Nova Air 2. Tenho usado os dois assim, com a mesma caneta, vou anotando aqui e passo a anotação aqui. Isso é bem interessante. Então, agora a última comparação é a questão de leitura com o iPad mini com a película Paperlike. Vejam, então cabe aqui os três lado a lado. Vou colocar aqui, arredar um pouquinho. O iPad mini acaba sendo um leitor bem confortável de leitura. Vou colocar aqui o mesmo texto, tá? O mesmo texto aqui. Tá com a iluminação, obviamente, deixa eu colocar uma iluminação um pouquinho maior. Assim, para leitura, infelizmente, não tem como comparar. Ou vou ter que cortar isso. Não tem como comparar. O Nova Air e o Tab Mini C são impecáveis para qualidade de leitura. E aí, a leitura no iPad Mini, ela, obviamente, é mais fluida para passagem de página, por exemplo. É muito mais rápido, não tem como comparar com uma tela de e-ink. Mas, vejam, é a questão da luz. O tempo todo a luz é com você. Em versatilidade, não há como comparar. O mais versátil seria o iPad Mini. Logo em seguida, a gente poderia pensar no Tab Mini C. E por último estaria o Nova Air
2. Então, isso ficaria bastante claro. Mas o preço do iPad mini também é superior até mesmo ao Tab Mini C, colocando preços de mercado internacional. Mas, com a película, eu diria que fica melhor a refração de luz, né? Vou só mostrar um pouco aqui. Ele fica menos... Fica uma película fosca, então dá para ter essa qualidade, vamos dizer assim, de refração de luz mais interessante, né? Obviamente em ambiente externo o e-ink é superior às telas de LCD. Mas para leitura você tem que pensar se você vai ler pouco, vai de iPad mini, se você vai ler muito, vai de e-reader. Bom, então feitas essas comparações entre o iPad mini, o Tab Mini C e o Nova Air Color, posso fazer uma síntese, né? Que para a entrada no mundo de e-ink com película Wacom, o Nova Air 2, ele tem talvez o melhor custo-benefício de entrada, porque ele consegue fazer o que, obviamente, os outros fazem, né, de 7.8, e ainda com preço acessível de entrada. Se você encontrar ele com uma promoção ou no mercado de usados, diria que é um ótimo leitor para começar. Se você achou, depois de um certo tempo de uso, que é pequeno, vai para o de 10.3 polegadas. Mais para frente, se for o caso, vai para o de, propriamente, de 13.3, que é um monstro, que é o Tab X, ou o Max Lume 2, ou o Max Lume original, ou o Max 3. Veja que a Boox assim, já tem muitas gerações de leitores de 13 polegadas. Bom, então essas seriam aí as recomendações em relação ao de 7.8 polegadas, com essa breve comparação com o iPad mini quanto à leitura. E fica aí, então, as recomendações. Quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se puder, dá um joinha aí, inscreva-se no canal e compartilhe. Beleza? Até mais!